Olá, pessoal! Então, na quinta-feira passada, eu fiz uma live falando sobre o processo de alfabetização e letramento no Instagram da escola. Como eu sei que nem todos os pais pôde acompanhar, né, essa live, eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês estarem por dentro do que foi falado na live, porque é um assunto muito importante e que vocês estão participando deste processo de alfabetização e letramento em casa com as suas crianças. Então, eu resolvi fazer a live para esclarecer um pouco como se dá esse processo de alfabetização e letramento, tá? Para vocês terem um esclarecimento maior e até nos ajudar nesse processo também. Então, eu vou falar o mais breve possível para o vídeo não ficar muito grande, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar perguntando e enviando as dúvidas de vocês. Então, gente, o letramento, ele é uma prática de cunho social. Por quê? Ele se dá em todo contato com a escrita. Então, a criança, desde pequena, a gente sabe que ela tem esse contato com a escrita. Como? A partir de livros literários, qualquer portador de escrita que tenha na nossa casa, né? Então, caixas, televisão, quando sai na rua, né? Vai no supermercado, tem várias coisas que tem letras, tem os outdoor, né? Nas ruas. Então, assim, o nosso mundo, né? Ele tá cercado pelo nosso sistema de escrita, pelas letras. Então, o letramento, ele acontece aí. Então, a criança que ela tem um estímulo, né, de contato com a escrita maior, ela vai se desenvolver mais. Então, como que isso acontece na escola? Na escola, este processo, ele é sistematizado, né? Então, a gente trabalha vários tipos de textos. Então, a gente trabalha, né, os livros literários, trava-línguas, poemas, pequenos textos, contos, né, fábulas e por aí vai. E bem como também receitas, rótulos, né, que é aquilo que está mais no contexto da criança. Então a gente começa inserindo isso neles para eles entenderem para que serve a escrita. Porque não adianta, né, eles só aprenderem a ler, escrever e não saber para que eles estão fazendo isso. Então existe, né, um cunho social nisso aí, né, da gente saber ler e escrever. A gente precisa saber ler e escrever para a gente viver em sociedade, né, para a gente buscar informações, compreender, né, informações e por aí vai, né. Então, gente, também não é só na escola que esse processo acontece. Igual eu falei, como é por meio de vários portadores textuais que acontece o letramento, então tudo é um agente de letramento, tá? Então o livro a receita, a carta, né? A conta de luz, a conta de água que a criança tem acesso, né? Às vezes pega de curiosidade. A própria atividade, né, que ela faz, o livro didático dela. Então, assim, tudo isso faz parte desse letramento, tá? E por que a diferença, né? O letramento, ele vai um pouco além da alfabetização. Por quê? A gente precisa dele para saber escrever e ler dentro de um contexto, né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, um médico. Os portadores textuais que o médico utiliza prontuário, atestado, né, os exames e tudo mais. Esses são os instrumentos escritos, né, que o médico utiliza. Então, ele precisa saber escrever dentro desse contexto, né, dentro do contexto da medicina. Como o professor tem os seus portadores, o seu contexto de escrita, como um engenheiro tem, como um advogado tem, como um administrador tem. Então, assim, as crianças, elas precisam entender essa escrita no contexto delas. Então, no contexto delas, vai uma coisa mais imaginativa, né? A gente trabalha muito com lúdico, a gente trabalha muito com contos, né? Com esse universo da imaginação. Então, dentro disso, a gente trabalha o letramento, né? E para mais tarde, quando eles estiverem maiores, eles compreenderem esse mundo da escrita, tá bom?
Eu vou fazer esse vídeo agora do letramento, falando só sobre o letramento, e eu vou fazer um próximo falando da alfabetização para não ficar muito grande, tá, gente? Então, o que a gente precisa entender? Que o letramento, ele é uma prática de cunho social, que envolve a escrita. Então, é todos os portadores que a gente utiliza, né, para escrever mesmo, para o portador que vai levar aquela escrita, aquela informação. Então, o letramento, ele entra nisso, ele é uma prática social, que a todo momento a gente está em contato com esse mundo das letras, tá bom, gente? Então, agora a gente sabe o que é letramento. O que vocês tiverem de dúvida, pode mandar. E podem pesquisar também na internet, se tiver alguma dúvida, que existem alguns artigos que explicam muito bem, tá bom? Muito obrigada, gente!